Deus espera que os filhos vivam diferente. Você entende? José prosperou no Egito. Adão se danou no paraíso. Não é o lugar, é você. Adoração. A dor em ação. Uma ação ainda que esteja com dor. Ainda que não tenha vontade. Ação de ir ao culto para entregar o culto e não receber o culto. Ação de entregar a oferta, o louvor, a adoração, a entrega, os mantimentos, a libação, a oblação, a ação. A ação que todo mundo nasce para ter. Sabia que todo mundo é adorador? Para o seu irmão falar, todo mundo nasce adorador. Você vai num show da Mariah Carey, você vai num show da Celine Dion. Quem já reparou que o povo levanta os braços? Abre os braços, chora. Chora. Porque a alma está sendo trabalhada. Satanás sabe disso. Não é à toa que ele usa a indústria musical, eu sou da música, posso falar disso, para introjetar toda a visão dele nas pessoas. As pessoas cantam e não sabem nem o que estão cantando. Então Satanás começa a introjetar e ele começa a pedir para essas pessoas que elas façam o que ele quer, porque ele precisa passar a mensagem dele. Existe uma lei no reino do Espírito, gente, que tudo que vai ser feito precisa ser escrito. Lembra quando perguntavam para Jesus, Jesus, por que o senhor passou por aqui? O que ele falava? Porque assim está escrito. Ele teve que cumprir tudo. Satanás tem essa ordem também, ele tem que avisar tudo. A Bíblia diz que Deus não ia deixar nada acontecer e não ia fazer nada sem avisar os seus profetas. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, eles estão escrevendo. Mas uma forma das pessoas não entenderem é escrever com uma roupagem totalmente diferente. Eu posso escrever uma adoração a Satanás com uma roupagem romântica. É o que estão fazendo nas escolas hoje em dia. Em muitas escolas. Nós já vimos material infantil fazendo Satanás parecer bonito. Todo ser nasceu para adorar. A Bíblia diz que quando as aves nascem e elas abrem a boca, elas não abrem a boca para pedir comida para a mãe. Ela abre a boca para pedir comida para Deus. As aves cantam para Deus. Todo animal irracional canta para Deus. Nós que somos os racionais decidimos se cantamos para Deus ou para o diabo. Ou cantamos, ou falamos, ou vivemos. E quando a gente canta, sem saber o que a gente está cantando, nós estamos declarando isso e magoando o nosso Deus que nos fez para declarar a luz, porque da nossa boca pode sair bênção ou... Não é isso que a Bíblia diz? Então são coisas tão simples que às vezes as pessoas não entendem. E as pessoas vão sendo engodadas nessa mentira e o casamento vai sendo destruído. Outro dia eu parei num lugar e tinha lá um monte de gente com a cara desgraçada. Desgraçado quer dizer fora da graça, não é um palavrão. E eu olhei e comecei a orar já, misericórdia, e estava todo mundo caído e estava tocando. Problema puxando problema. Problema puxando problema. A Bíblia fala que um abismo puxa. O que eles estão cantando? Que a vida deles vai ser assim, um problema puxando outro problema. Eles estão declarando, é por isso que na igreja, quando nós nos reunimos como igreja, como comunhão dos santos, nós declaramos. Quando eu falo para você repetir, quando eu falo para você ler a palavra junto comigo, é para você declarar a palavra, porque é tanto lixo que a gente está sendo induzido desde pequeno e estamos engolindo sem saber o que é. Então, naturalmente, não vai dar para o cara ficar cantando o sertanejão da mulher chifrada ou do homem chifrado, porque não tem a ver com a vida dele. Você não vai ver o cara cantando aquilo, porque não dá. Então não é questão de poder ou não poder. A minha religião não permite. A religião não permite, Deus permite. Deus nunca negou nem das pessoas irem para o inferno, apesar de não querer e dizer que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Porque temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, a gente vai voltar lá no Êxodo, quando o povo recebe uma lei. Por que eles receberam a lei? Porque eles não entenderam a graça de Deus. Aí tiveram que pôr uma lei, tiveram que colocar uma placa, não ande a 200. Deus foi lá e fez a lei e deu para Moisés. E o povo fez. Depois de 400 anos de escravidão, eles saíram no deserto, mais ou menos 3 milhões de pessoas, porque quando a Bíblia fala de números, ela não conta mulheres nem filhos. E pensa num povo para fazer filho que é israelita, você não tem ideia. E aí a gente chega no Êxodo, no capítulo 11, versículo 1, e começa assim. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos ao povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor: e meia-noite eu sairei pelo meio do Egito,
E todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e a todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra o homem, nem contra o animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Deus está falando assim, ó, eu quero que o mundo inteiro veja que eu faço distinção em quem é meu e quem não é meu. Em qualquer lugar que o meu povo estiver, ele vai ser diferente. E eu quero mostrar, Deus está falando, eu quero mostrar para o mundo que quem é meu é meu. E ele coloca medo no arraial do inimigo. Os egípcios liberam, os primogênitos todos morrem, o filho do faraó morre e todos os filhos dos filhos de Deus seguem. Maravilhoso, não é? Agora tá bom, Deus se preocupou em fazer o êxodo, se preocupou em tirar o povo do Egito, tirar o povo de 400 anos da escravidão, levantou um libertador Moisés, fez Moisés crescer debaixo de todos os ensinamentos egípcios como um príncipe do Egito. Moisés aprendeu toda a astúcia do inimigo para depois ter que tirar as sandálias, tirar os fundamentos, mudar e aprender lá com o sogro dele Jetro, o conselho de Jetro e tudo mais, aprender toda aquela parte da parte de Deus e de repente chegar diante da sarça, conversar com Deus e Moisés era gago e fala, e Deus fala, eu tô te enviando, rapaz. Gente, tudo acontecendo para eles, eles vendo tudo, Moisés sai com aquela comitiva toda, 3 milhões de pessoas, está tudo dando certo, tudo cheio de ouro, cheio de... Estavam todos com o bolso cheio. Deus se preocupou em, além de tirar eles do opróbrio, da vergonha, colocar aquele povo em honra, com ouro nos bolsos, ouro nos jegues, nos cavalos, nos cabritos, nos carneiros, tinha ouro para todo lado. Eles saquearam os despojos de guerra, eles tiraram tudo do Egito. E aí acontece uma coisa, Deus fala assim, agora eu vou começar a ensinar os princípios para vocês ver se vocês me adoram direito. Eu preciso que vocês me adorem direito, vocês são chamados meu povo, vocês são meus queridinhos, eu protejo vocês. Eu coloco uma nuvem durante o dia para o sol não te queimar, fogo durante a noite para aquecer vocês. Eu estou cuidando de perto de vocês com todo carinho, com todo amor, mas vocês precisam aprender a me adorar, gente. Eu não sou igual aos deuses do Egito, vocês esqueceram quem é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão não é igual a Moloque, o Deus de Abraão não pede o seu filho em sacrifício, dá o dele. 400 anos de mente escravizada, tem que ter uma metanoia, tem que ter uma mudança de mente, porque senão não vai. Eu vou ensinar vocês agora a me adorar. Eu vou ensinar com um símbolo, já que vocês não entendem, eu tenho que colocar uma placa como lei para vocês entenderem a graça, eu também vou fazer os símbolos, a sombra, para que vocês possam entender. E aí ele começa no Êxodo 25, no capítulo 1. Vamos ler junto? Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles. Olha que Deus bom, gente. Primeiro ele pede para o povo sair de lá, pegar todo o ouro, todo o bronze, toda a prata, pegar tudo. Agora esse mesmo Deus que é dono de tudo, que deixou o povo rico, Marcelo, está falando assim, peça ao povo de Israel que me traga uma oferta voluntária. Ele não podia só dar uma ordem? Não era tudo dele? Mas ele quer que os filhos ajam diferente do que os escravos. Escravo faz por escravidão, filho faz por prazer e por paixão. Filho faz para agradar, para chamar a atenção do pai. É um Deus pai, falando com um povo que não entendia um pai. Eles olhavam Deus da mesma forma que os egípcios olhavam Deus. O Deus terrível também era terrível para eles. E Deus queria se mostrar para eles como um Deus de amor. E aí ele fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ele que estava pedindo oferta de quem? De todo homem que tinha um coração voluntário. Ou seja, Deus não quer oferta de quem não tem coração voluntário. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro, tinta vermelha, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes, para a éfode e para a peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Repete comigo. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Naquela época existiam templos? Claro que existiam templos, existiam os zigurates. Todos os deuses pediam. E esse Deus? Eu quero morar no meio de vocês. Eu não sou como os outros deuses que têm templo e que pedem templos faraônicos. Por isso que isso aqui é um... E quem é o templo? Por quê? Porque ele quer morar e continua querendo morar no meio? Lá na minha casa,
na ida, na volta, quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu trabalho, quando eu tiro férias. Porque eu não tiro férias de Deus. Tem gente que tira. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu vou te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre elas uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterá os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados delas. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Por que Deus está falando, não vão tirar as argolas da arca? Para que serviam as argolas? Para carregar a arca. Deus está falando vocês nunca devem deixar de carregar a presença de Deus. Vocês nunca devem me tirar do meio de vocês. Eu quero estar com vocês de noite. Eu não quero uma igreja templo. Eu quero que vocês sejam um templo. Eu quero viver no meio de vocês. Aonde vocês forem, eu quero estar junto. Eu quero participar das suas festas. Eu quero participar do seu casamento. Eu quero participar da sua vida. Eu quero participar de tudo. Então ele fez um símbolo. E o que tinha ali dentro daquela arca? Os 10 mandamentos, o maná, que era o pão que descia do céu. E o que mais tinha ali? A vara de Arão, que floresceu. Ou seja, o madeiro que floresceu. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Eram sombras do que iria acontecer, do Jesus que viria, que se revelaria. Tomem cuidado para fazer exatamente do jeito que eu vou mandar. Por quê? Porque é a sombra da presença de Deus. Coloca os querubins como os querubins estão em volta do trono. Só para vocês entenderem. Não é para vocês adorarem esse quadrado aí. É para vocês entenderem o que eu sou. Porque eu já expliquei, eu conversava com Abraão na casa dele, eu fui visitar o Abraão e comi pão com ele. Eu fiz a Sara, que era estéril, ter filhos, porque eu sou o Deus que faz a mulher estéril viver em família. Eu vivia com Abraão, agora vocês estão querendo me colocar dentro de um cubículo? Não, eu quero andar com vocês. Eu não sou igual aos outros deuses. Aí eles fizeram tudo, começaram a adoração, sim ou não? Não. O que eles fizeram com o ouro que eles tinham ganhado? Vamos ler. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha o sofisma do inferno. O Arão, você também é bonzão, Arão. Arão era o segundo, era o irmão de Moisés. Arão falava, também participava, mas Moisés era que era o chamado. Arão era coparticipante. Moisés sobe para buscar o quê? Buscar os mandamentos da lei para colocar dentro da arca, para eles carregarem. Ou seja, ele subiu para buscar instruções de como o povo deveria andar. Ele demora para descer. O que eles falam? O Arão, já trabalham no ego do Arão. Arão, você também é bom. Moisés deve ter morrido lá. Faz para nós um Deus que represente o nosso Deus. Esse que nos tirou, esse terrível. Faça para nós esse Deus, para que nós devemos adiante. Olha o sofisma. Deus não falava que queria viver no meio deles? Olha como eles falaram. Para que vá adiante de nós. Ou seja, eles queriam servir o nosso Deus com a cara de outro Deus. Que é exatamente o que acontece hoje. As pessoas querem servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, com cara de outros deuses, ou com o jeito que serve a outros deuses. O nosso Deus não se iguala e não aceita a adoração que é dada para outros deuses. Agora continua. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Qual o dinheiro que eles tinham? Eles tinham cabras, cabritos, bodes, bezerros, animais. Mas eles tinham? O que era mais valioso? O que Arão mandou fazer a adoração? O mais valioso. Porque para qualquer Deus, até para os deuses com D minúsculo, as pessoas adoravam com coisas. Não existe adoração sem sacrifício. Você imagina, gente, foram escravos 400 anos. Agora estão usando brinco de ouro, irmão. Os manos estavam tudo ouvindo rap com a correntona de ouro aqui, ó. Tá entendendo? Os velhos com aqueles dentes de ouro, tudo de ouro nos dedos. Os anelzão do senhorzinho Malta, relógio de ouro. Traga tudo.
O que eles fizeram? Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, os trouxeram a Arão. E ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nossa. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. O que Deus tinha pedido? Pessoas com coração voluntário que trouxessem oferta, e falou: toma cuidado para fazer tudo do jeito que eu mandei. Agora Moisés subiu, eles fizeram tudo ao contrário. Fizeram uma imagem para um Deus que não quer ter imagem, que não pode ser visto. A única imagem de Deus é Jesus, a imagem invisível de Deus, a revelação do Deus invisível. Isso só iria ser revelado no Novo Testamento, tudo bem. Mas eles fizeram uma imagem para um Deus que não estava pedindo fazer imagem. Ele mandou fazer uma arca do jeito que ele mandou, e até os querubins ele tomou cuidado para que não fossem adorados. Só que qual foi o problema? Eles se apresentaram no dia seguinte, levantaram-se cedo, sacrifício, ofereceram holocaustos, sacrifício, trouxeram ofertas pacíficas, sacrifício, e o povo sentou-se para comer, comunhão, e a beber, comunhão. Depois levantou-se para tirar um cochilo, tirar uma folga. Aqui está o problema. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Estou ouvindo barulho no arraial, faz barulho aí. Só que o barulho que eu estou ouvindo não é barulho dos vitoriosos do alvo, não é barulho de gente vitoriosa, eu estou sentindo algo. Leia. Nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas de suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Eles receberam ouro para adorar a Deus, mas eles decidiram usar para o outro lado. E aí o que acontece? Quando o povo usa o que era para Deus para o outro lado, acontece o contrário da unção. O que quer dizer unção? Diga, capacitação dos céus. Quando a pessoa é ungida, é cheia do Espírito Santo, ela recebe uma capacitação dos céus para trabalhar no reino do Espírito. Aí ela decide usar para o outro lado. O que acontece? Essa unção se transforma em promiscuidade. É por isso que você vê um monte de pastor caindo, você vê um monte de gente caindo. Por quê? Porque um dia eles esqueceram que a unção foi para um objetivo e começaram a trocar o objetivo. E aí vem luxúria, e aí vem orgulho, arrependido em nome de Jesus, e aí vai tudo para ele. Por quê? Porque ele esqueceu o propósito. E vendo Moisés que o povo estava despido... O povo estava o quê? Eles pararam para descansar, não pararam? Estavam cansados do culto, não estavam? Aí foram para orgia. O culto virou orgia. Como tem acontecido nos dias de hoje. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Ou seja, o Arão não foi chamado para ser o chefe. Galinha que anda com pato morre afogada. Arão era o ele não tinha que ter atitude de chefe. Ele entrou dentro da pressão do povo e do orgulho também. E agora ele também estava deixando o povo ficar peladão. Com certeza eles não estavam despidos, um olhando para a cara do outro, né? Ou precisa escrever isso na Bíblia também, o que eles estavam fazendo, pelado. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés estava com unção de Deus, e unção de Deus traz autoridade. Às vezes faz a gente brigar com a pessoa, toma vergonha na sua cara, resolve sua vida. Porque eu quero te ajudar, mas se você não resolver, se você não tomar vergonha, não tem como eu fazer. Porque nem Deus faz se você não deixar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei contigo, farei morada. Vou tomar café com você todo dia, mas tem que abrir a porta. Vamos ver o jeito que Moisés chegou? Bem amoroso, fala, bem amoroso, meu amado. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu beber aos filhos de Israel, meu amado. Olha que bênção. Amém? Vocês entenderam o que ele fez ou não? Ele falou, vocês vão cagar o ouro agora. Bando de incircunciso. Vocês vão cagar o ouro agora. Ele derreteu o bezerro, botou na água e falou, toma! Engole isso aí! E o povo tomou. Sabe por quê? Para ver se o povo entendia que
A adoração de Deus tinha que estar no meio do povo, dentro do povo, não fora. A riqueza que Deus deu para eles era para que eles construíssem uma arca para Deus, para a adoração de Deus. Mas eles usaram as riquezas para outras coisas. Quanta gente, eu vejo, começa a caminhar com Deus, tudo prospera. Começa a prosperar, começa a largar Deus. Abre uma empresinha, começa um negocinho, começa a largar Deus. Começa a ganhar um dinheirinho, começa a largar Deus. Gente, hoje eu entendo que tem gente que não pode ter dinheiro. E que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Gente, viver em Deus é viver com Ele no nosso meio, todo o tempo. Ele está em mim, Ele falou, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, eu estarei convosco para sempre, o Espírito Santo disse. E se você fizer besteira, Ele vai estar com você vendo a besteira. Não dá para você colocar um tapa-olhos nele. Não adianta querer colocar Deus dentro do nosso quadrado, gente. Ele não funciona do nosso jeito, nós temos que funcionar do dele. Quando nós começamos a ser restaurados, nós começamos a funcionar do jeito dele para que a nossa casa possa ser restaurada, para que a nossa família possa ser restaurada, para que a nossa vida possa ser restaurada. Mas não seria muito pouco isso? Aí viveu 80 anos, no máximo, morreu, acabou. É muito pobre. Um Deus que é eterno, que estiver eternamente, não pode pensar em você como alguém passageiro ou temporal. Por isso ele fala, você vai receber um corpo incorruptível. Você vai herdar a vida eterna. E conforme você agir com a graça do Senhor e for mudando as coisas e praticando os atos de justiça, você vai ganhar galardões, presentes. E esses galardões vão ser para a sua eternidade, mas já vão começar a respingar na terra. E você vai ser abençoado, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seus filhos vão ser abençoados, seus netos vão ser abençoados. E ele vai abençoar até a 1000ª geração. Ele disse que amaldiçoa até a 4ª, quando a família está na idolatria. Mas quando a família deixa a idolatria, ele abençoa até a 1000ª. Eu fui um crentinho sem vergonha, gente. A coisa não acontecia. Para servir a Jesus, você não pode sair de uma religião e entrar em outra. Você tem que sair da religião. Jesus não é uma religião. Ele é o religare, mas não é uma religião. O Deus que criou o homem não é o mesmo Deus que o homem criou. A adoração é do jeito dele, não do nosso. Por que tem que adorar assim? Porque ele disse. Se até os caras que estão servindo Satanás estão fazendo assim, e Jesus falou porque assim está escrito, por que a gente quer mudar o que está escrito? Deus espera que os filhos vivam diferente. Você entende? José prosperou no Egito. Adão se danou no paraíso. Não é o lugar, é você, querido. É em você que vai estar a unção. É você que vai mudar o lugar. É você que vai ser a luz. É você que vai fazer a diferença. É você que não vai concordar em negociar os princípios de Deus, mas também vai entender que as pessoas não têm que entender o que você está entendendo há tanto tempo aprendendo. E que muitas vezes até nem está vivendo ainda. Tomara que vive em nome de Jesus. Mas é você. Eu estou pregando para vocês um Deus de resultados. Se você for obediente e não der resultado na sua vida, vai embora. Tem alguém aqui sendo forçado a estar aqui? Desde o começo vocês estão vendo resultados, eu também. Porque o nosso Jesus é o Jesus. Quem recebe Jesus dos resultados? Se coloca de pé, dá uma salva de palmas de Jesus. Obrigado, Senhor.